Vixe, bora aí. Deixa eu parar esse som aqui. Boa. E aí, boa noite, seres humanos. Bom, vamos lá. Eu acho que eu tenho que fazer uma coisa antes de mais nada, porque senão eu não vou saber se tem alguém no YouTube. Claro, eu nunca sei se tem alguém no YouTube ou não assistindo. Porque, enfim, né? Eu ainda não me acostumei com essas coisas. Boa. Sei lá, hoje eu tô aleatório, quero fazer coisas aleatórias, não tô muito afim de ficar me preocupando, então eu vou simplesmente random. É isso. Se você está assistindo pelo YouTube, ou se você está assistindo pela Twitch, se eu não estiver respondendo a mensagem, vai lá no meu Twitter. Não que vai fazer muita diferença, porque quando eu tô aqui eu fico imerso em não sei de mais nada, mas eu tô com o meu Twitter aberto aqui, talvez. Então eu vou ficar de olho aqui. Então vocês estão vendo meu Twitter também. Foda-se também, não tem nada a esconder. Minha vida é uma merda total. Enfim. Tá. Enfim. Estamos aí. Vocês mandam mensagem lá e eu vejo se eu respondo. Tá bom? É isso. Bom, vamos lá. Então, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer da minha vida hoje. Minha vida hoje. Eu quero assistir esse vídeo do Anthony Shaw, que ele lançou recentemente. Na verdade, ontem ele fez uma live. Foi ontem, né? Acho que ele fez uma live ontem. 23 horas atrás. Onde ele está tratando do subintérpretes da versão nova do Python. E ele lançou até um vídeo falando sobre subintérpretes no Fast API. Então, quero dar uma olhada nisso. Deixa eu ver se meu som tá bom, porque eu não tenho a menor ideia se meu som tá saindo, o microfone tá funcionando ou não. Não sei. Não sei, porque eu acho que não tem ninguém me vendo ainda, então nem dá pra saber se tem alguma coisa acontecendo aqui, beleza? Então deixa eu só ver se der eco aí, gente. É isso a vida, beleza? Um prazer. Foi muito legal. Se não der eco, melhor ainda, tá ligado? Cadê aqui? Bateu ao vivo aqui? Som? Não tem ninguém me vendo ainda, então beleza. Tá funcionando. Acho que deu, né? Deu pra acontecendo aqui, beleza? Deixa eu só ver se der eco aí, gente. Tá ótimo, beleza. É isso. A vida é essa. Muito bom. Vamos lá. Segue a vida. Vou soltar o play aqui. Vou botar um pouquinho mais rápido, né? Porque são 57 minutos. Eu não quero... Enfim, ninguém assiste vídeo em 1x, mas na vida eu acho, né? Espero que vocês não estejam assistindo esse vídeo em 1x, porque eu falo muito devagar. Então, por favor, acelerem a vida aí também de vocês, beleza? Vamos lá, vou botar aqui. Deixa eu ver se dá pra botar em full screen aqui também. Eu não sei se vai sair o áudio do Anthony Shaw. Esse que é o problema só. Se não sair, vai ser um problemaço, mas deixa eu ver se vai sair ou não. Eu acho que não tá saindo nada. Deixa eu ver se ele tá falando alguma coisa. Acho que não, ele tava só preparando a live ainda. A live dele ainda. E eu acho que vou ter que me movimentar, que senão eu vou ficar bem em cima da cara dele. Pera aí. Cadê minha câmera aqui? Deixa eu me movimentar aqui. Vou me pôr aqui em cima, talvez esteja bom assim. Só pra não cobrir ele aqui, né? Boa, beleza. Você aqui tá falando? Eu não tô escutando nada. Oh não, ele não tinha começado a falar ainda não. Beleza. Ok. Agora já começou aqui. Ok, stop right there. Speeding up. Tier 2 Interpreter. Beleza, isso aqui nós estamos vendo já que ele está no CPython. Que o pessoal deve estar comentando aqui do JIT Compiler. Então, Tier 2 é para começar a colocar a compilação just in time no Python, né? Tier 1 que já foi feito no 3.11 e esse trabalho terminou agora no 3.12, na verdade. E agora no 3.13 que vai provavelmente entrar. Deixa eu só ver se o áudio dele vai estar bom, se está saindo aí no YouTube. Deixa eu só ouvir. Vou soltar aqui o play e aí eu volto de novo, beleza? And look at a web server that I was working on last week, which uses sub-interpreters as a replacement for multiprocessing. So I just kind of wanted to go back into that experiment, recompile it, see what's working, what's not working, look at any bugs, and just kind of dig around a bit. Beleza, eu já ouvi que tá saindo. Ótimo, é isso que eu quero. Deixa eu voltar lá. Stop right there. Tá, vamos voltar aqui.
Então vamos ver o que ele vai falar aqui. Look at a web server that I was working on last week, which uses subinterpreters as a replacement for multiprocessing. So I just kind of wanted to go back. Isso aqui é de um blog post que ele fez, se vocês não viram ainda, quem acompanha, quem não está acompanhando muito toda essa mudança que vai ter no Python e quer saber mais antes do lançamento da próxima versão no ano que vem, a gente os caras acabaram de lançar a versão 3.12, mas o trabalho para 3.13 para fazer toda a parte de free threads e melhoria dos super interpreters e de compiler já começou, já tá rolando, já faz um tempo na verdade, e a galera tá com força total nisso aí. Então para quem não tá acompanhando e não quer ter uma surpresa quando chega, ou quer ter uma surpresa, não acompanhe nada disso que eu tô fazendo aqui. Quem não quer ter uma surpresa, fica de olho que eu tô sempre lançando aqui, conforme eu for vendo o que tem de novo, eu vou lançando aqui, né? Eu tenho tentado acompanhar. Não sou um cara expert em C, nem um pouco na verdade, não manjo nada de C, não é minha linguagem principal, não é nada meu principal, mas tipo assim, pelo menos eu tô acompanhando como que tá o andamento do projeto, né? Anyway, vamos lá, vamos continuar aqui, vou soltar o play, que senão também vai ficar 2 horas. Então dá uma olhada no blog post dele, eu vou linkar depois eu linko em algum lugar. Interested in stuff and you learn a couple of things. If you want to ask questions, you can. If you want to tell me something I'm doing wrong, you can do that as well in chat. So yeah, I realise it's probably dinner time for a lot of people in the US, and it'll be the middle of the night for people in Europe, so this is probably going to be a bit quiet. But there's a few things that I did notice earlier though, actually, when I saw something that changed like from the weekend. Guido's done some optimization stuff today, this morning, on the evaluation loop, which apparently makes it about 3 times faster. So I'm going to pull that change in a minute. What? Tier 2 3%. Which is kind of around some of the really low level operations. So that's some changes. Okay, so let me switch. Okay, so I'm in VS Code. I'm in the CPython source code. If you want to play along, you can get that from github.com/python/cpython. So once you've downloaded a copy, cloned it locally in Git, you want to go to the main branch because that's where all the interesting things are happening at the moment. Everything else will be, I think, 3.13. Yeah, so main is 3.13. Main is 3.13. Anything else that needs to be backported to 3.12 can be done. Any changes that are features or improvements will only go into main, which is for 3.13. Only bug fixes and security patches are going into 3.12 or anything below that. So yeah, it's pulled to the main branch. I'm going to download the latest changes from last week. Quem não sabe também, o Anthony Shaw tem um livro muito foda. Tem um livro muito foda que é o CPython Internals, né? Então pra quem, tipo, quem não conhece ele, e quer saber um pouco mais sobre o CPython, né? Que é o interpretador padrão da linguagem, né? Mais o internals da parada. Ele escreveu esse livro aqui em conjunto com o pessoal do Real Python. Esse cara aqui, esse livro aqui, esse Python Internals, bem legal. Li ele, já li ele inteiro, é bem bacana e ele dá um overview mais ou menos disso que ele está fazendo aqui agora, dando uma olhada em relação ao coisa, né? Aqui ele tá falando do Free Threads, né? Só pausar aqui para não ficar muito fora. Então aqui ele tá falando do Free Threads, que agora vai na próxima versão 3.13 está previsto para entrar esse -disable -gil, que é basicamente vai rodar o Python Free, que o Stephen Carlson sugeriu de usar o nome Free Threads, né? Para não usar no GIL. Aqui tá disable GIL, mas tudo bem. Talvez isso mude, mas acho que não. Para você desabilitar o GIL. Por enquanto tá fazendo isso porque o pessoal tá implementando ainda as paradas todas, né? Eu vou fazer um shorts depois com o link da issue com todas as issues tasks do Collinsburg, né? Esqueci o nome dele agora. Só tô lembrando como Collinsburg, que é o nickname dele no GitHub. Enfim, tem um... Aqui, eu tenho ele aberto aqui, peraí. Aqui, ó. Este cara aqui, né? Na verdade, esse cara aqui que é o PEP 703, então ele já listou aqui todos os issues que precisam ser implementados, né? Para poder ter o Free Threads aí, né? Não sei se já foi feito o merge do... Esqueci o nome agora do modelo de... Nossa, caramba, fugiu a memória aqui, mas tudo bem. Eu sou burro mesmo, então eu esqueço as coisas. Vou lembrar aqui, só olhar o nome eu vou lembrar. Deixa eu ver, não era Ryu, não.
Disable option, tá vendo? Já foi feito, que é o que o Anthony Shaw tá mostrando pra gente agora. Disable. Reference count, bias reference counting tá aqui ainda não foi feito o merge desse cara aqui. Bias reference counting, que é um modelo de referência que vai ser implementado para que possa ser possível rodar o Python com threads direto. Bom, acho que os PRs aqui estão andando. Tem um PR que está aberto aqui ainda, os outros já foram mergeados ou fechados. Ou fechados por alguma razão. Vamos ver esse aqui, por que ele foi fechado. Think about the difference. Bom, pode ser algum problema aqui que o Victor Senior pegou aqui, né? Neste caso aqui. Bom, enfim, de qualquer forma, tá andando aqui. Isso aqui tá aberto ainda, porque provavelmente ele vai ter que reimplementar esses dois aqui que deu erro. E tem um aberto, ou então aqueles dois não vão mais precisar por causa desse cara aqui. Enfim, tá aí. É isso, tá? Beleza? Então vou voltar lá no Anthony Shaw. Deixa eu ver. É o que ele tá falando basicamente disso aqui agora, né? Aí, exatamente, ele tá mostrando até o coisa. This one got approved like a couple of weeks ago. Yep. It's scheduled for release in Python 3.13. What it will look like in 3.13 is that when you run a multi-thread using threading, then they should be able to actually execute in parallel, which they can't do at the moment. So the threads will share the same GIL if they're in the same interpreter. So when any one thread is running, it'll be, the others can't run at the same time because they're not. So this PEP 703 proposes to basically make the GIL optional, which sounds simple enough, but it is ridiculously complicated. Because, Exatamente. Python's kind of built around the GIL as being there. So in the motivation and in the design, there's all the details about some changes that need to be done in CPython, and that laundry list is this issue. Vou tomar a luz aqui. 108.219. And in this one, Sam Gross, who wrote the PEP and also has done this already in like a fork of CPython. So he's disabled the GIL with a fork, proved that it works, he's tested some applications, and that was kind of the basis for the proposal to get this kind of real parallel threading working in CPython. And then basically gone through all of his commits from that fork and then broken it down into kind of like an atomic set of changes that need to be made. And the idea is that if you make 100 changes instead of one massive big PR, then you can test each of the things as you go. So because this will likely introduce some, well, they don't want it to introduce breaking changes, but it probably will, then it is a flag. So disable GIL is a flag. And when you compile CPython from source, then you use a disable GIL flag. And then all of the binaries that you build, so like if you compile C extensions, they have this extra tag which is T, so that if you build a package, C isso implica tudo que ele tá falando, né? Implica que assim, tipo, pode ser que você vai usar 3.13, uma biblioteca que você usa 3.12 já hoje, que tá funcionando belezinha, talvez pare de funcionar se você habilitar esse disable GIL, né? Pode ser que ou comece a ter race conditions ou lock de, enfim, pode cair num deadlock, porque às vezes o código não é thread safe, enfim, N razões que podem acontecer, que podem dar né? Podem dar cagada aí. Então a galera tá tentando ser bem cuidadosa aqui nesse sentido para não acontecer um problema tipo o que aconteceu com Python 2, Python 3 aqui, né? PyPI, and it will have a special tag, and that means that tag won't accidentally be installed by someone who doesn't have GIL disabled, because they will have a different interface. So ABI is application binary interface. It's called like API, but ABI means like at the bit level. What the functions look like and what the data structures look like. So if you're importing things at a really low level, like the shared libraries or DLLs or whatever they are, the ABI needs to be consistent. Otherwise, when you import it, it's going to try and access a bit of memory or use a data structure that doesn't actually exist or doesn't look like it should. So that's now clean. So if I rebuild... Boa, vai compilar. E agora vai fazer o config com debug e disable GIL. Tá, para entrar as novas coisas que já foram feitos o merge já na 3.13, que na verdade está no main branch. So I'll just talk through some of this list. So yeah, there's some pretty big changes. So basically in this list, like the last commit will actually be to actually go and disable the GIL. So that's like the last thing that needs to happen. Everything else before that is basically all of the dependent changes to get to the state where the GIL can be disabled. And they're kind of broken into different parts. A lot of these changes are to do with the reference counting. So most of those have been done already. So the reference count for a Python object, that structure is changed. So the Python object structure at the C level is changed in this build. So it's basically 2 reference counts.
there's the normal one and there's like a threading one. There's also something called bias reference counting, which has been implemented already. I think there's still some other changes that need to be pulled into that. É, precisa terminar. Which uses a new structure, and then there's also a different memory allocator called memalloc, which handles basically reduces some of the performance degradation on a single thread from introducing these changes. So memalloc is a... Tem detalhe importante aqui. Indiferente se tivesse essa questão do free threads no GUI aí, possivelmente a galera ia trocar o PyMalloc pelo memalloc, que o memalloc é basicamente um projeto open source da Microsoft para criar um memory allocator bem robusto e thread safe já. Mesmo que não tivesse feito, que a galera não tivesse feito aceitado a PEP 703, possivelmente o memalloc iria entrar em alguma versão do Python. Já estava esqueci o nome dele, o outro core dev, eu esqueci o nome dele, mas tudo bem. Ele já estava fazendo vários testes com o memalloc sem fazer qualquer outra alteração em relação a threads, sem nessa questão de desabilitar a GUI. Então já estava sendo feito vários testes com relação ao memalloc para provavelmente substituir o PyMalloc por ele. CPython is a memory allocator. Um detalhe importante é no podcast novo do Core Py lá, o Pablo Galindo e o Lucas Lenga fazem uma descrição bem completa, acho que dá para falar que é bem completa sobre o memalloc. Não sei se é no penúltimo, eu acho que é no penúltimo, no episódio 2, não no episódio 3, no episódio 2 eu acho. Eles fazem uma descrição bem legal sobre como funciona o memalloc lá. CPython's memory allocator for Python objects. So those are kind of the basic. Chris Himes, acho que chama o core dev, se não me engano. Basically pretty complicated. Those were some of the original changes. There's also immortal objects, which is another PEP. Those have been merged in, and they were also related to Eric's subinterpreter PR. So it made sense for some types of objects to make them immortal, because true and false, for example, are Python objects. It only allocates a true object once and a false object once, and it removes those references all throughout the interpreter. It doesn't make any sense to keep a reference count of those, because you shouldn't ever not need true and false. It made more sense to just have provavelmente números que nem Python tem, já pré-aloca um número de -5 até 255, né, para você não ter que ficar criando o objeto. Então talvez esses números também já entrariam talvez como immortal objects, talvez, não sei, vamos ver, pode ser. Não vi se tá entrando também. True, false que ele falou, none também acho que faz. So if you have a string in Python, there's quite a bit of work to convert the ASCII or the actual text into a string object, allocate the memory, and then move it around. And if you imagine you've got Python objects, like the name of a method, for example, or an attribute, or the key in a dictionary, these are all string objects. And if they're like hard-coded in your class, so like the name of the method is not going to change, it's hard-coded, then that could be a string that's been interned. Interned means it's been internalized, so it's been almost like statically allocated. Not quite, but it's been allocated up front to make it more efficient. This is something I do on C extensions. When there's a string that I use a lot, I would create that string, allocate the object once, and then reuse that object reference instead of converting it to a string every single time, and it makes a huge difference in performance. Okay, so I've configured it with debug mode and the GUI disable, but like I said, the GUI hasn't actually been disabled yet. So let's just compile that and then we'll play with it. They are a lot of them are make something thread safe, and this is what I went into in the blog post, is that the connection between Eric's subinterpreter, like PEP and all the changes related to it, and the no-GUI work, is that even if you introduce subinterpreters and there isn't a no-GUI, a lot of C extensions are not thread safe. So having multiple GUIs in the same Python process, which wasn't really possible before, is quite dangerous, because you've got C extensions where essentially people have allocated like a global on the same level, and then they're using that in different places. And that's never caused any issues before, because you have a GUI, and the GUI has basically locked it, so it doesn't kind of made it thread safe by default. And you think maybe that's bad design. The C extensions include ones in the standard library. So here you can see we've got simple Q, which is in the Q module in the standard library. That's not thread safe. Collection. The thread module. Collection skill? No. The thread. Oh, that's strange. The thread module is not thread safe, apparently. Unicode objects. I mean, there's a lot of pretty important ones here. Weak refs. I mean, they're used like everywhere. The dictionary is not thread safe. That's kind of important. So yeah, Sam's kind of made a list of all the things you have to do to get to the point where he can disable the GUI. The thread safety, I think, is more critical in this change set than it is in the subinterpreters one.
because normally with sub-interpreters, they're in a separate interpreter, so you've got interpreter state, whereas in the no-GIL, you're just doing a different, you basically got a lock per thread. So it's a lot more granular. So what I've seen when I've just done sub-interpreter work is that some things haven't worked, and the reason is because the C extension that underlines that software just isn't ready for either sub-interpreters or no-GIL. So it doesn't matter which one, like it still needs to be updated and tested. Okay, so we've got, okay, so that's not compiled, so we've got Python running. So this is Python running with no-GIL and running with sub-interpreters built in. I'm just going to install this. So when you do make install, that installs it as the default interpreter on your system. If you do make alt install 3.13, so I don't have to worry about my system accidentally using this as the default Python. Com certeza, ele quebra tudo. Alright, so let's switch to the project. We need to wait until it's compiled before I try and use it again. But I'm using sub-interpreters in this code and using Hypercorn. So what I wanted to do with this app is basically when you run Gunicorn or something, Hypercorn, and you specify multiple workers, it normally spins up multiple Python processes. So each process has its own GIL, and you would spin up one worker per CPU core. So you do one worker per CPU core. So you should be able to use all 4 cores, which is great. And as I went into in the blog post, multiprocessing is kind of like the way that people have always done that, and that's how you get around the GIL. If you've got multiple cores, it's you just run multiple Python processes. The downside of that is that Python processes are massive and they have a huge overhead, and also sharing data between the processes is quite slow because everything's got to be pickled, and pickled is not particularly fast. So sub-interpreters are a way of having one process with multiple interpreters, and each interpreter has its own GIL. So what I did with this app as an experiment. Esse é o exemplo que ele fez, que até ele até descreveu alguma coisa no blog post dele, esse blog post dele, e colocou também, e o Sebastian compartilhou hoje, que hoje foi o Sebastian do Fast API, né? Compartilhou hoje. So I've got a virtual environment in here, and that virtual environment is using Python 3.13, which is a symlink to the one I just installed. So I'm just checking that's the one I just compiled 5 minutes ago. So let's run this. Certo. Boa. So how that works is so Hypercorn has a config object. You can so the things I wanted to load was the application. So what's the web app I wanted to run, which is this one. This is just a really simple hello world Flask app. So I'm going to set that. I'm going to get the number of workers, and then I'm going to create the sockets to listen to. And then I'm going to start the workers. So I've implemented each worker, each sub-interpreter, I've implemented as a thread, which might sound weird, but when you start a sub-interpreter, when you start and then run the sub-interpreter, so you say like run this code, that's a blocking call. So if I'm running 4, then I want to start them, but do that in the background. So what I decided to do was to basically implement a class called sub-interpreter worker, which inherits from thread, and basically just call the thread super, which sets the target to the run function. So when you create this thread and run it, it will basically just run this method. And then also use daemon mode, which means that if you like kill the main process, then it kills the others. It's just an extra option. So this class will create a sub-interpreter, which I'm using. This is the new API. And as I kind of went into in the blog post, like this new there's 2 new modules coming for sub-interpreters, one called interpreters, one called channels. Interpreters is the interface to create interpreters and tell it what code to run, and channels is a mechanism for sharing data in between interpreters. So the import statement looks weird because it's a different module, but you import that _xx sub-interpreters, and I always rename it as interpreters because that's what it's going to be called in the future. Então, isso aí é a API que tem hoje, que acho que até alguém comentou no Twitter hoje, mas tá meio ruim, assim, porque tipo, ela não foi exposta, de certa forma, de uma maneira mais crua, e possivelmente agora na versão 3.13 já tem uma PEP para isso, para melhorar essa interface, para ela ficar menos crua, menos raw, né? Porque até o modo de você criar a implementação ainda é meio crua nisso. Esse cara do subintérprete é um trabalho que, tipo, mano,
O Eric Snow tá fazendo faz, sei lá, uns 8 anos quase, cara. Acho que só tá ele fazendo esse job, entendeu? Tipo, é um job de um cara dentro. Enfim, mano, muita loucura isso, mano. And the same with channels as well. So, não sei se é só ele, mas assim, tipo... create a communication channel, and then copy it across the other things. And then when you run the thread, I'm going to make a list of insecure sockets. Tipo, um cara, eu acho que é só ele que tá fazendo, enfim, um cara fazendo no seu tempo livre, tipo, uma parada, tipo, foda, entendeu? Então, assim, não é uma coisa que é uma empresa que tá pagando milhares de dólares todo mês pra vários engenheiros fazerem, né? Tipo, é um cara fazendo no seu tempo livre, né? Foda, mano. Property inside hypercore, it decides which socket the web server is going to listen on, like network socket I'm talking about. One of the constraints you've got with sub-interpreters at the moment is that when you run them, the data that you can send to them over a channel, like the types, is quite limited because it's only immutable data structures. So that is byte strings, Unicode strings, bool, none, floats, ints, and tuples. Tuples and balls are the one that we're missing, and that's what I implemented the other week so that I could do this. But yeah, you can basically send a dictionary of data. So it doesn't support dictionaries. This is the argument basically that constructs the. I'll show you what it does. So it runs the interpreter, telling it to run this code, and then set some local variables with these names and these values. And each of these values needs to be shareable by sub-interpreters. If it's something more complicated, like a dictionary or a class or something, you would just pickle that. But you've got the overhead of pickling. So that's. Pode crer, isso é mal. Just keep it simple for now. So we've got a communication channel. Será que não? Tipo assim, provavelmente daria pra usar tipo message pack. Porque o message pack ele é tipo bem mais rápido do que pickle, né? Se tu vier no message pack Python, ele é tipo um marshalling mais pretty fast, right? Se eu não me engano é esse cara aqui, né? Deixa eu ver se é ele mesmo. Deixa eu ver a homepage dele. Yeah, it's like JSON but fast and small. E eu acho que tem uma comparação aqui do Message Pack. Ele tem tipo várias languages, né? E uma delas é Python. Cadê Python? Oxi. Aqui, Python. Que é o Message Pack aqui. Então, eu acho que o Message Pack talvez funcionaria com o Message Pack, né? Repo, peraí, deixa eu ver o repo aqui. Repository. Is an efficient binary serialization format. Eu não lembro. Eu acho que tinha algum lugar que tinha tipo um comparativo de execução, né? Entre ambos. Same types, performance tips. Tá, não lembro. Acho que não tinha, mas enfim. Será que ele é mais rápido que o Pickle? Poderia ser uma alternativa usar o Message Pack para isso. Enfim. Vamos lá, continuar aqui antes de deixar. Bora lá. Things I wanted to send the sub-interpreter are give it a number so it knows when you log stuff, like what number it is. Give it a list of sockets, which I cast into a tuple. Give it the path of the web app to start, give it the number of workers, and then give it the channel ID so that it knows which channel to listen to. And then the other thing I did was to implement a method called stop, which sends it a signal when it is stopped. That's really important because Hypercore normally uses async IO events, and you can't configure events in different interpreters. I'm not sure whether that constraint's going to change, but that's at least what I found when I was trying to get it working. So I've got this sub-interpreter thread class. So I create one, do it in a loop, start it, and then append to the list of threads, and then basically set and let them run. The code itself for the interpreter is a string, which is not ideal. This is going to change. Like this is, I mean, people aren't going to set code in Python in strings. It's just how the interface currently works. You could like make this a function. It's easy to read this. So change it to a function. This is easy to read. So when it starts the interpreter, this is the script the interpreter runs. The important thing is that when you start an interpreter, it's got more like isolation than a thread does. When you create a thread in Python, you don't need to re-import modules, or you don't need to like. It doesn't really have a startup. It kind of does have like a really small startup for thread, but it's quite simple. Whereas an interpreter is much more isolated. Like it has its own GIL, but you have to import all the modules again. It doesn't share. It barely shares anything with the main process. Like it shares the memory allocator and it shares some immortal objects.
and there's a couple of other things, but like it doesn't really share much state with the main Python process. And that's kind of the point, is that for it to have its own lock, it really needs to be able to run in isolation. Separada. Yes. Can you share? There's a question. Can you share nested tuples? Yes, you can, and that is actually Nested tuples is a list of tuples. So that is a tuple. So one of the issues I had when I tried to figure this out the first time was I said, okay, it's constructed to sockets, but sockets are a class. So I couldn't share the class with the subinterpreter. So instead, basically, what I did was make a tuple with 4 parts. The first part is the socket family type, which is I converted into an integer because it is an integer. The socket type, which is an integer, so I forced it to be an integer. The protocol, and then the file number. So that's basically a tuple of 4 components, and then I add them to a list. That should probably be in this comprehension actually. Anyway. And then convert that to a tuple. So that is a tuple of tuples. I tested it like pretty deep. I can't remember how many, but yeah, you can do that. So when the subinterpreter basically runs, it's like almost like a mini Python process. This is the code it does. So it imports hypercorn. It sets up this path for the. Actually, I don't even need that anymore. But that code doesn't really mean anything useful. So yeah, import hypercorn. So I've got my crazy VS Code set up. I've got inline errors, so that's why my screen is like orange and red, like an angry fruit salad. So I'm going to import all the things I need. So I need async I/O, I need threading, I need channels, hypercorn, sockets, time. Now, so what I basically do in this is I go and convert that tuple of tuples, the insecure sockets variable, and it's underlined, so it's saying, well, you haven't even defined that variable, so where the hell's that coming from? And the answer is here, because when I said shared equals, it creates variables with those names and those values. So when the subinterpreter starts, those are already done. Alternatively, like because when I had that as a string, you could make it an f string, but like substitution, I guess. But if you want to be properly dynamic, you should do it this way, which is to create the variables by using shared data. So go through the tuple of tuples, which is insecure sockets, create a socket for those parts. So the constructor for the socket type in Python takes 4 arguments, and we've got a tuple with 4 components. And like I said, each of those can be an integer, which is why I cast them into ints. Yeah, set up the socket type, create a new config object, because I couldn't share it with the subworker, and create a thread. So there's a lot of threads happening here. So this thread is a signal thread, which I'll come back to in a second, and then run a function called async I/O worker, which is part of hypercorn, which basically like runs the web server. And it takes an argument called shutdown event, which is supposed to be an event type that will basically listen to, and if that event has been set, if it's been triggered, then it will initiate like a clean shutdown. Because if you in some async apps, fast APIs, I see this all the time, you have like an event hook, and you say when the app starts, run this code, when it shuts down, run this code. So like most web frameworks have got like a listener that says, okay, when someone's done a clean shutdown, like the app didn't just crash, but like when someone's shut it down cleanly, then run this special code to clean things up. Boa. So that's what the worker does. I had to, so Acho que dá o evento para finalizar. You couldn't share an async I/O event with a subinterpreter, which is kind of what you would have done normally, because the signals don't work between interpreters. So what I did instead is I used this communication channel I created here. So communication channel, you can basically send and receive any shareable type. So that's the same constraints I said before, like all the immutable types. Yeah, so the question was, is there a way to add additional shared data after a subinterpreter has already started up? So yes, that's what the channel's for. So once you've done run string, whilst that code is running, you can't run string, you can't run that from somewhere else. So you can't like, it's not like a queue, or like you can't asynchronously tell it to just run bits of code. And the way this one works is that it runs like a service. So like once this is up and running, it will just run forever. And like you see here, this is just basically is on this line. So it's just sitting here running. It's forever. And that, then I should see my Flask application. I can do. AB is Apache Bench, which is a command line tool for spawning HTTP requests. I like lots of them. N is the number of requests you want, so let's do like 1,000 requests. C is the amount of concurrency, so like how many requests at a time, and then URL. So run 1,000, make 1,000 requests, but do 10 at a time. So if I do that, it does that. So I'm running 4 workers, but it's just done 1,000 requests. 95th percentile, 23 milliseconds is fine.
but this is on like debug mode, so it shouldn't be fast anyway because I've got like all the debug options in CPython. There's no optimizations enabled. So okay, back to the signal thing. So here I created a thread. So this is a listener thread. So I started a thread inside the subinterpreter. So this is not one in the main one. This is a thread running in the subinterpreter, and that's this thread. And it just is a while true loop, and it listens on the channel. So remember I had that channel where I could send data. So receive is a takes the channel number that you want to listen to, and default basically says if there's nothing in the channel, then just return the default value. If you don't specify default and you do receive, it will raise an exception saying there's no data. And I think the way I coded it was just to have a string. That's probably not the best choice of types. I probably should have just done an integer, to be honest. It's a bit it'd be simpler to serialize it, but I just thought a string just in case I might have different messages and stuff. So if the message is stop, then set this async event. So basically trigger the event, because it's happening inside the thread. That would then tell this worker that a channel has been requested. And if it hasn't, then just wait for another second and then check the channel again. In the class, then I implemented a stop method that basically just sends the word stop down that channel. So this is how you communicate between the interpreters: is you create a channel, you give them a number, and then you can send and receive data down there. I think. Okay. So send also has another argument, which is like blocking. So by default it will be true. So if you do send, it will sit there and wait for something on the other end to actually receive the data, unless you specify it as non-blocking. So the reason I've done that is because I've set an exception here. Say if there's a keyboard interrupt, then for each of the threads run the stop method. So if I go here and press Ctrl+C, it will send the stop signal, and then it will have a bunch of exceptions, and then it will have a segmentation fault. Yeah, I'll come back to that bit. But so yeah, kind of cleanly shut down. Like it looked pretty clean. So it got the method, it sent a signal to the subinterpreter, and then it triggered an event, and then it did the thing. So that kind of worked. And this is one of the few issues that I've had so far with subinterpreters and the no-GIL stuff, is that not all modules are thread safe yet. And I'm trying to pin down which one the hypercolon one is causing the most problems. But okay, so that's, I'll come back to that. So it's shut down cleanly. I haven't had time to look at this. Why it's got a bad file descriptor. I don't even know if sockets are thread safe yet. This is the one that's more concerning. I'm not seeing that one before. Okay, that's different to normal. Nothing can be different from one again. Não, você tem que só. Isso que eu falo, tem que desfazer as changes. Oh, okay, that's new. Okay, this is a different error. Okay, this one. Muito bom. This is why the title of the screen is cutting myself in the edge. Okay. Você não devia ter atualizado, né, a versão do Python. This one, I've seen this exception before. So this is nothing I've done. That is an assertion because I've compiled Python in debug mode, and debug mode comes with a whole bunch of assertions all over the code that say basically like this should never happen, and if it does, then just kill the process because that's bad. And that one is, let's see, hash table. One, two, two, six. Okay, so there. The entry. I bet you run again. It will disappear. Yeah, this is a weird one. I've seen that assertion before, and I couldn't always repeat it. So it looks like a race condition or something, because it doesn't always occur, but it does sometimes, which makes it really hard to debug. So what I was trying to do to debug it was, in VS Code, use the CPP debugger, which on Mac would be LLDB. And then, because Python is a debug binary, then I can actually set breakpoints at C level and stuff, and then run the worker. Let's run and see if it. Cool. Não, essas paradas aqui eu ainda não pego 100%. So I know people are probably wanting to ask. Não trabalho com C, né? I kind of went into it in the blog post, but my theory is that when this is finished, so multiprocessing, the use of multiprocessing in Gunicorn and Hypercorn and stuff as the worker mechanism. So like when you've got 4 workers listening on 4 cores, or 8 workers listening on 8 cores, like using multiprocessing is not
is just the way it's been done because that's the only option, pretty much. Like people use greenlets and stuff like that, but using multiprocessing as a way of keeping all the CPU cores busy is really the only practical option, and it's not ideal because the processors are big, they're heavyweight, they've got all this state which doesn't really need to be isolated. If you use subinterpreters instead, which is what I'm kind of building, I guess, here, they should be a lot lighter, and the memory usage for each worker should be significantly smaller. And then also, if there's a requirement to share data between the workers, which there will be, then that should be a lot quicker. Someone asked for the post. Blog post that will basically have like a flag that you can run hypercorn with subinterpreters instead of multiprocessing. Like that's my goal, because I think it'll be quicker. I've not got to the point yet where I can benchmark it to see how much faster, but it should use less memory at least. It means you've got more memory to actually handle requests. I think the throughput should be better because you've got more system resources, and also the performance. So like the response time should be a lot quicker. It's also interesting to think about how that might be combined with the no-GIL work, because typically with Unicorn you do multiple workers. Each worker runs a CPU core, and then each worker has multiple threads, so each one has a thread pool. That's done because you've got some kind of concurrency. And if you imagine you're running a web server and you can only deal, I've got 4 cores on my machine. If I could only deal with 4 requests at a time on my machine, then my web server would be horrendously slow. Like all it takes is one person to make a request to like a slow part of the website that takes 10 seconds to respond, and then no one else can make a request to that web server at the same time. So like you do want concurrency, but the GIL's kind of been a bit of a bottleneck with the thread pools in the web workers. So I think that if you combine subinterpreters and no-GIL threads, then we're basically going to get this like super parallel web server. That's that's kind of the idea. So yeah, now that I run it with a debugger, what's this called, like a Heisenbug, it doesn't crash, which is difficult. So like it's not going to run that session. Let's try again. Roda de novo pra ver, né? Agora vai ser super slow, né? Um debug no C tudo. So the issues so far that I found, so this is like a build of Alpha 1, 3.13 Alpha 1 with some like experimental flags. So like, I'm not expecting this to be stable. Some of the issues I found are related to the build. So you see here in the name of the library it says CPython 3.13 TD. So D means debug, because the interface with debug binaries is different to non-debug binaries. Darwin is the weird name for Mac OS, and T is the no-GIL flag. Like that's what the no-GIL flag will look like. So some of the issues I found last week was that one. Yeah, so this is one which I think is being patched. So the wheel package for Python. This is how like alpha this stuff is. Like wheel wasn't working, which is kind of important. So you couldn't like, if you downloaded a package, like you pip install a package. Normally when you pip install packages, it goes to pypi.org. Let's pick a package name. Pydantic. That's what I was thinking. So there's been all this work done on Pydantic to write it in Rust, right? So if you're interested in that, Sam Colvin did a really interesting talk on it at PyCon US last year. He did a talk about rewriting Pydantic in Rust. Really interesting. Now, you don't just download Rust source code and run it locally. Like it needs to be compiled by the Rust compiler. And in PyPI, it will pick the compiled version of the Rust code depending on your platform. So that's why, well, there's 2 options, I guess. One is download the source code, which has the Rust code in it, and then it compiles the Rust locally. So if you've ever had an issue where you've installed a package like NumPy or something like that, and it sits there for like 5 minutes compiling stuff from source, and you're like, why the hell is it doing this? The answer is because pip couldn't figure out which one of these many wheels is the right one. And there's probably a good reason why, but there's like a special naming scheme in here. CP means CPython, 3.8 means 3.8, macOS means macOS. Many Linux is like a portable Linux build. So the Pydantic team have built, pre-compiled basically like the Rust and the actual Python extension. They've pre-compiled it for you because they're nice, and they've uploaded versions for Python 3.7, 8, 9, 10, 11, and 12 for different platforms. So like ARM64 on Windows. Wow, they are really advanced.
I don't see many people doing that. Muscle Linux, many Linux. So they've got like all the flavors there, right? So, but I've requested if I did a pip install, if I pip install Pydantic, or like pip's going to look at our list and go, okay, well I've got Python 3.13 with Mobile, which is like a special flag. Não vai ter aí, né? It's not going to resolve any of those. Não vai ter nada. Vai ter que fazer a compilação. So that was one of the issues I bumped into, was that Will wasn't ready for that yet. That's still not fixed. They fixed the downstream issue, which was like packaging needed the tag, but then Will hasn't updated itself yet. Maybe next week it'll work. Other one I bumped into was that zone info doesn't work, and you can see this one if you run Django. So I tested Flask, and Flask worked. I was really happy with that. I tested Fast API by installing an old version of Pydantic, because Fast API still works with Pydantic 1. So I used that one instead. This worked, but doesn't press. I mean, this is the simplest Fast API app I can think of. And okay, can I get Django working? Because that would be kind of cool. This is a single file Django script that someone said called uDjango. This is kind of like a, yes, you can run Django in a single file. Now this one doesn't work, and the reason why is quite interesting. Daytime. So Django fails to import, and the reason why, it says attribute error, module datetime has no attribute datetime C API, which is weird because datetime is a standard library module, and if I start Python and import datetime, that works. So that attribute does exist. So why is it crashing? The issue is, which is this one, that it's not thread safe. Actually, it's not. I think to do with datetime specifically. It was like the zone info package, which uses something called a capsule, and was linked to another PR that somebody's not working. So someone else is working on making datetime thread safe. So like that's kind of where I got to with Django. I think without datetime, Django is not really very useful because like it uses actually no what apps really going to be very useful about dates. But yeah, that was interesting. So I was like, right, Django doesn't work because no fault of its own. You can't, when you're in a subinterpreter, you can't import the zone info module, which it needs because it does like all this really cool time zone stuff. So yeah, that's why Django didn't work. And yeah, that's kind of where I got to, was that I can get Flask kind of running, I can get Fast API running with an old version, but I kind of found a few issues along the way. And I think once some of these are fixed, then I want to come back and test it again. But what it made me think though is it's always really interesting when you come across a bug, well, when you get issues like the one I saw before. So okay, this is what I was getting before. Like this is a segmentation fault. And when you get an issue like that, you're like, okay, it's crashed. Why isn't there a test already in Python for that? And if you did have a test, what would it look like? Because instead of just finding the bug and fixing the bug, you should always contribute a test along with it to make sure that it doesn't reintroduce itself in the future. Like, what's the regression test for that? And then why wasn't that picked up before? So with subinterpreters, what I was thinking about this week was there was a test for subinterpreters. This is the test script, and it tests a bunch of things. So it tests like, can you raise exceptions in a subinterpreter? Can you print messages? Can you? And this is when we did the shareable testing as well. So like, can you start a thread inside a subinterpreter? Can you create dictionaries? All these kind of things. So what I was thinking about was, what are the odds of that? You can't really create a test to go and try and import every standard library module in a subinterpreter because that would be a lot of test code. But CPython has like a big test suite already, and when you run like python.x in the build folder, so when you run Python, you can do -n test. And this is kind of like Python's. It doesn't use, kind of uses unit tests, but it doesn't at the same time. It's got its own test suite, its own test library, its own test runner. It's like really bespoke kind of test environment. What I was wondering is, could I basically write a test that runs? Could I write a test harness that runs the tests inside a subinterpreter? Because you get like a huge coverage of CPython by going and testing all the things that it's normally testing anyway.
running each of those tests in sub-interpreter. Nossa, seria bom, So hein? that's just what I was thinking this morning, was, is that possible? I'm going to play with this after lunch and see if we can figure it out. But, Nossa, rodar todos os testes dentro do sub-interpreter. Todos os testes já existem. Seria interessante. Teria que portar todos os arquivos de testes para rodar. Bem louco, né? Bem louco, seria bem louco mesmo. Iria. Bom. Yeah, thanks for watching. But yeah, if you have questions and stuff, just leave me on Mastodon or on Twitter, X, whatever it's called, and I'll see if I can answer. Boa. So yeah. Muito bom. Enfim, muito legal. É o que eu falei já, né? Tipo assim, isso aí vai vir agora, mais pra frente. É bom essas walkthrough do Anthony Shaw, ele faz uns walkthrough bem legal, assim. Assinem o canal do cara lá. Eu não tô inscrito, vou me inscrever aqui. Inscrevam no canal do cara, se inscrevam no canal do Anthony Shaw. Nem sabia que ele tinha um canal, agora tô sabendo. Enfim, eu acho que ele não é tão... não posta tanta coisa, vamos dar uma olhadinha aqui como que tá. Realmente. Há um ano atrás, então... realmente ele postou pouca coisa aí, né? Enfim. Ele tem um canal, mas também não tinha postado nada, muita coisa assim. Fazia muito tempo que ele não postava, mais de um ano atrás. Mas assim, no canal do cara lá, dá uma força pra ele, enfim, é isso. Boa, legal. Show de bola. Manda bala. Bom, vamos lá. Acho que eu não quero ler acho que esse blog post aqui eu não quero ler, não. Não sei, vou fazer depois talvez no short dele. Mas vamos ler rapidão aqui, vai. Eu peguei ele agora, tava vendo agora no Twitter também. Achei legal. Habits of Great Software Engineers. Enfim, né? Vamos lá pros itens aqui. Não vou ler tudo não. Focus beyond the code. As developer will code 20% of your time, you should excel at coding nothing less. But it won't be enough to be great. Tá bom, codar muito pouco, beleza. Mas codar, tipo, beleza. Efficiency and fragility. Make sure everything around you runs smoothly and has forward momentum. Tá bom, não ficar parado, né? Joy of tinkering, build projects, try out frameworks, build stuff from the side, keep spark alive. É isso aí, nós estamos fazendo aqui, né? Olhando como que funcionam as coisas. Knowing the why, quer dizer, na verdade esse que nós estamos fazendo aqui, né? Tentando entender os motivos das coisas, né? It's important to know why your code does what it does. Too many abstractions nowadays that rarely someone thinks it below the level of their language. JS devs not thinking about the engine that runs their code. Python devs not thinking about the engine that runs their codes. Yeah, exactly. Nós estamos tentando fazer isso aqui hoje. O Joy of Thinking, de certa forma também, mas vamos lá, estamos pensando mais no Knowing the Why, né? Thinking in Systems, saber como o seu código impacta aí o que você está fazendo. Tech Detox, importante, né? Dar uma recharging aí, não ficar fazendo nada de tech, só talvez acompanhar algumas coisas, mas nada muito assim. The Art of Approximation, know important tech numbers to approximate calculations when making decisions when programming. Beleza, aproximação aqui, eu já não entendi porra nenhuma que eles estão falando, mas beleza, tamo junto. E aí tem mais dois itens para baixo aqui que... make things... transfer knowledge to other problems. Então, a resolução de um problema pode ser útil para resolver um outro. Making hard things easy, o que é o mais difícil de todos, né? Fazer as coisas difíceis serem fáceis. Playing the long game. Então, tipo, mano, a vida é longa e tem muita coisa para fazer. Aí ele colocou aqui, the volume code knows e strong opinions loses health, e é isso. Enfim, eu gostei bastante desse blog post aqui, achei interessante. Vale a pena aí dar uma... desse Vadim Kravchenko. É isso? Vadim Kravchenko? Looks like, right? Vadim Kravchenko. Muito bom. Muito bom. Eu gostei. Achei interessante. 4 de novembro aqui. Boa. Talvez o Primegen daqui a pouco faça um vídeo desse cara aí, né? Porque basicamente, tipo, é isso, né? Enfim, bom, vamos lá. Eu vou fazer o que eu queria fazer agora também, que eu já falei que... deixa eu voltar minha cam aqui pra baixo, peraí. Que eu tô lá em cima, na verdade, mas não quero ficar lá em cima, quero ficar mais pertinho aqui. Boa.
Muito bem, garotinho. Muito bem, aí, boa. Tá. O que eu quero fazer? OCaml. Ai, meu Deus do céu. Eu tava dando uma olhada esses dias no OCaml. E deixa eu falar o que eu pensei aqui. Cara, eu olhei já, comecei a olhar o tutorial, né? O tutorial não, mas o learn deles aqui. E eu gostei. Quer dizer, não sei se dá pra falar que eu gostei, mas eu gostei, de certa forma, do OCaml, por enquanto. Tem umas coisas que eu achei meio bizarras, mas talvez isso seja só uma impressão que eu tive do tutorial ali. Gostei de ter pattern matching igual Rust, achei bacana. Gostei de você pensar mais em formas recursivas, o que eu achei, assim, eu achei incrível, mas de certa forma meio bizarra. Tá até aqui no exemplo dele. É isso aqui. Quando você vai fazer uma função recursiva, você usa esse hack na definição dela. Tipo, inacreditável, né? Um bagulho muito, 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 muito inacreditável. Enfim, o que eu vou fazer hoje? Eu vou instalar o OCaml. Vamos instalar. Já são 11 horas, já gastamos aí 1 hora. Eu vou só fazer a instalação da parada na minha máquina. E that's it. Beleza? Tá bom, vamos lá então. Primeira coisa, vamos lá ver o que a gente precisa para instalar, né? If you need more specific instruction, install OCaml on Linux, on macOS or BSD. Tá, temos 3 etapas aqui. E Development Environment, tá bom. Install the Open Package Manager. OCaml's Package Manager Open install both the compiler as well as any additional package. Ensure CC, the essential curl, unzip, and bubble wrap are installed on your system. Then run the following on your terminal. Tá. Não sei o que é esse bubble wrap. Tá bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Será que eu tô com o meu... acho que não estou com o meu terminal vinculado aqui no meu coisa. Deixa eu só vincular o terminal aqui, gente. Terminal. Aqui, boa. O terminalzinho. Vamos lá, deixa eu ver o browser. Boa, o terminal está on. Deixa eu colocar o terminal em cima. Terminal em cima do browser. Pronto, aí fica mais bonito assim, né? Deixa eu só fazer o seguinte, né, no meu terminal. Vou pôr meia tela, porque eu não tô afim de ficar mexendo muito nele, não. Vou deixar assim. Tá bom assim? Tá ótimo, né? Vou colocar aqui em cima, no cantinho aqui. Tá? E aí eu vou fazer isso aqui. Deixar o terminalzinho aqui. Pô, beleza. Aí a gente vai brincando com os dois aqui. Beleza. Tá. Peraí que deu um toque aqui na pessoa. Calma aí. Tem que colar esse... Meu Deus. Aí, acho que assim tá bom, deixa eu ver. Meu Deus, por favor. Aí, não apareça. Tá ótimo. Não apareceu o cantinho ali. Esse é o toque da pessoa, beleza. Boa, então vamos lá. Vamos botar aqui para rodar. OCaml, tá. Deixa eu ver aqui. Primeiro terminal, vamos lá. O que eu quero fazer? Eu quero ver se eu tenho esse... Como que chama o negócio aqui? Bubble wrap. Então vamos ver se eu tenho este bubble wrap instalado aqui. Então, vamos lá, apt list, né? Apt list? Então, apt não é list. Peraí, como que era para listar? Apt clean. Deixa eu run dependency information from package. List package based on package. Então, pt list. Deixa eu ver. Ah, tá, beleza, excelente. Então, apt list, vamos colocar um pipe grep o bubble wrap aí. Deixa eu ver se eu tenho ele. Tem instalado. Então, estamos safe. O GCC eu tenho, porque eu tive que compilar Python, não sei o que, então isso aí vou ter tudo, tá? Não, peraí, que eu vou fazer, fiz merda aqui. Tá, deixa assim, eu queria aumentar mais, mas tudo bem. Tá bom, vamos lá, deixa eu copiar a linha aqui. Então, copy and paste, tá? Deixa eu ver se tá tudo certo. Beleza, parece ok, vamos lá. Where should it be installed?
local. Ah, minha senha, claro. Né? Vamos ver se isso aqui tá certo. Tá, beleza. Vocês não estão vendo minha senha não, né? Que bom. Ok, acho que não precisa fazer mais nada. Beleza, instalou, né? Tá. Initialize Open. Open needs to be initialized, which will create a default open switch. An open switch is an isolated environment for the OCaml compiler and any packages you install. During opening it, you will be asked if you want to add a hook to your shell to put the tools available in the current open switch on your path. Tá, vamos lá. This looks like strange. Isso é uma das coisas assim, que eu achei meio estranho no OCaml, assim. Enfim, vamos lá, né? Open com M, né, cara? Sim, Open com M, né? Open init. Vou iniciar aqui, vamos ver. Tá. Vamos ver. No configuration file found. Using built-in defaults, you won't be able to use Dart. Stop fetching repository information. Ok, processing one of one. Eu tenho que dar um enter aqui. Vamos lá, né? Ou ele tá processando? Ah, peraí, deixa eu ver aqui na top. Opa. Esse é o OBS, tô transmitindo, né? Óbvio. Opa. Estamos com 4% de memória. Então, não, doesn't look like está transmitindo, né? Mas, enfim. Ah, mas você está fazendo as coisas assim, tá? Tá fazendo assim, tá bom. Ah, tá, foi. Beleza, ele tá fazendo tudo. Eu que tô com muita pressa aqui. Tá fazendo download de tudo, beleza. Deixa rolar. Tá bom, depois que a gente fizer isso tudo, né, de rodar esse negocinho, a gente tem que dar um activate the open switch. If you answer no when prompted in the previous step, you need to activate the open switch by running eval or explicitly execute the commands within the switch by using openexec. Congratulations, you have now installed OCaml. Congratulations. Vamos ver. Eu não dei não aqui em nada por enquanto, né? Eu dei tudo sim nas coisas aqui, certo? Então, vamos ver. Eu vou instalar o OCaml aqui. Deixa eu ver se tem. Então, aí tem uma coisa aqui que eu ainda tô na dúvida se eu vou começar a usar Alvin ou não. Vou ficar no VS Code mesmo. Isso me dá dor de cabeça de pensar em tantas coisas às vezes. É Freud. Deixa eu fazer o seguinte. Peraí. Eu acho que eu não estou compartilhando no VS Code. Vamos compartilhar o VS Code com os amiguinhos. Cadê o VS Code aqui? Boa. Tá bom. Deixa eu minimizar aqui o coisa do VS Code. Ah, o VS Code, eles têm alguma coisa assim, né? Eita, porque tem versão nova, eu não baixei ainda. Tá. Deixa eu ver, vou encobrir aqui, isso aqui vai aparecer lá. Boa. Olha ali que coisa linda que tem que fazer um vídeo falando sobre todas essas estruturas de dados, né? E eu não fiz ainda. Muito desleixado. Vamos lá, vamos ver se tem um. Vamos para o que importa aqui hoje. OCaml. Vamos ver se tem um plugin VS Code para isso. Ah, tá. O que está acontecendo aqui? Deprecated. Tem que usar essa aqui? É o official agora? Official OCaml Language for VS Code. É isso mesmo? Talvez. Vamos ver aqui. Bom, tem 135 mil downloads, então suponho que sim, deve ser essa, porque a outra tinha 125 mil, né? 126 mil, essa tem. You are encouraged to read the Getting Started section. Install the extension.
If you need to compile the existing OCaml or OCaml syntax to JS. Não. Para, tio, que fica compilando pra JavaScript, mano. Tem um problema que as pessoas têm um problema, fica querendo tudo converter tudo pra JavaScript. Para, tio. Esquece esse negócio aí. JavaScript, mano. Vamos curtir a vida. Para com isso. Aí, boa. Vamos lá. Ok. Nossa, só tem pouquinhas coisas para dar reload aqui. Vamos dar um reload no nosso bonito VS Code. Tá, deixa eu ver se terminar aqui, se já acabou a instalação do OCaml. Não. Tinha que dar Enter. Eu tô vejando. Pera aí. Required setup. Please read. In normal operation, open only alters file within open. However, to best integrate with your system, some environment should be set. If you allow it to, this is suggested following the profile test, blah 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 blah. Otherwise, every time you want to access your, you can always rerun this upon it later. Do we want to open modify profile? The default is no. Use F to choose different file. Create initial switch default environment. Eu acho que deu certo, né? To update the current shell environment. Eu acho que não deu certo, na verdade. Pera aí. Então, se deu certo, eu teria que ter um open aqui, certo? Deu certo, aparentemente. Looks like okay. Looks okay to me. Yeah, looks okay to me. Deu certo. Não, pera aí. Tá. Deu certo, não deu? Deu certo. Aparentemente deu certo. Vamos lá, deixa eu voltar aqui o browser. Tá, depois que a gente fez isso, a gente tem que fazer o que? Setup up on OCaml development environment. The OCaml platform tools, which includes the build system, do complete your OCaml development environment. To install them in your current open switch, run this command. Open bunch of things. Now you are ready to write some OCaml code. Let's go. Let's go, motherfucker. Let's go. Só se joga. Bora. Que medo, né, mano? Ó. Então, assim, do que eu vi, o que eu achei, a única coisa que eu achei bizarra por enquanto do que eu vi do OCaml é que, não sei se, assim, falar a verdade pra você, por que que eu achei bizarro? Porque nem, tipo, acho que em C rola uma parada meio tão bizarra quanto isso daí, talvez. Tipo, você vai somar um inteiro com float, aí você tem que converter primeiro para o float para inteiro, o inteiro para float para depois somar. Que assim, faz sentido, porque são tipos diferentes, certo? Então você tem que fazer um cast explícito. Mas, I don't know. É que, tipo, sei lá, não, mas tudo bem, assim, faz sentido. É que, sei lá, na minha cabeça às vezes isso parece uma coisa, que, como a gente tá acostumado com matemática, que é um bagulho tão trivial, se você falar uma string, mas o número não faz sentido, tanto faz, né? Porque aí realmente deveria dar um erro. Mas sei lá, se você formar dois números, né? Foda-se, ele é um float, um int, entendeu? Você quer somar só. E aí eu achei meio bizarro você tem que fazer um float. Mas de certa forma não tá errado, porque você tem dois tipos de dados diferentes, né? Então você teria que meio que converter um deles pro tipo do outro, né? Ou um float to int, ou um int to float, assim sucessivamente, né? Enfim, eu só achei meio estranho isso, mas
É mais coisa da minha cabeça mesmo, né? Com certeza. Tá bom, então a gente... Tá, depois eu faço download do VS Code de novo. Olha aqui, apareceu um camelo aqui em cima, cara. Nossa, que coisa mais maluca, velho. Olha, ele vai ler o OpenSuite, vai fazer várias coisas aqui, hein? Tá bom, vou por aqui pra baixo, porque sabe, né? Ixi, deu pau em tudo aqui. Que da hora, né? Será que é porque não terminou de instalar ainda tudo? Ou é porque, não sei. Help and feedback. Tá. Pode ser que deu pau porque não terminou de instalar tudo aqui ainda, né? Então, basicamente pode ter acontecido isso, né? Não, tá instalando 1 milhão de coisas aqui. Ou eu tenho que selecionar na mão, né? Deixa eu ver se eu tenho que selecionar na mão. Pick another sandbox. E aí? Global? Provavelmente. Ah, apareceu aqui, ó. Default. Oh yeah, motherfucker. Por que ele tá falando OCaml C was not found in the current sandbox? Ah, é porque eu acho que não terminou de instalar tudo ainda, né? Filha da mãe. Default global. Aí, ó. Apareceu mais coisinha aqui agora. Não conseguiu subir o language server ainda. OCaml LSP. Tá bom, mano. Tá instalando ainda as coisas. Calma, VS Code. Aqui, ó. Tá instalando o LSP agora, mano. Você é lerdão? Você é lerdão, por acaso? Você é lerdão? Você é lerdão, né, mano? Bagulho lerdão, mano. Cara lerdão aqui, ó. Não acabou ainda de instalar o LSP? Não, ainda não tá fazendo ainda. Tá bom, vamos ver. Eu tô vendo aqui benchmark. Cadê os benchmark aqui? Não, o que eu queria testar também era Elixir, né? Elixir. Benchmark. OCaml aqui, ó. Já tá até aberto já onde eu tava vendo. Deixa eu ver. Claro que vocês não estão vendo nada, né? Aqui, mano. Ó, isso aqui que eu queria ver, mano. OCaml versus Java, mano. Foda que só tem uma outra coisa só, né? OCaml Java aqui em primeiro, ó, com 4 segundos. Os outros que o OCaml ganhou, Madon Broad. Pidgeys, o OCaml perdeu. Regex, o OCaml tá em primeiro. Fasta Java. Knucleotide Java. Reverse Java. Binary Trees Java também. Então, parece ser ok. Haskell. Tá, aqui é uma linguagem funcional. Eu queria só, aprender, talvez, pela pegada. Acho que maybe. Eu gostei dela ser rapidinha e tal. Mas eu tô mais pela pegada funcional, tá ligado? Porque eu gostei de ter essa pegadinha meio funcional, assim, da parada, né? Só tem que entender, pegar a interface e tal, né? Mano, eu comecei... Não, mano, sério, na boa. Eu comecei a ver esses docs aqui, cara. Eu olhei isso aqui e falei assim... Não é possível. Não. Não é possível. Isso aqui não é possível. Não é possível. Como assim 50 vezes 50? Eu não sabia, eu não entendi se era isso que era o comando ou se era isso aqui. Isso aqui é o retorno do compilador aí do OCaml. E isso aqui é a execução. Aí, mano, o que eu não gostei disso aqui é por 2 pontos. Aí um cara falou no Twitter pra mim, isso é só porque do REPL aí do OCaml. Eu falei, what the hell? Né? Mas bora lá, né? Tá, peraí que deu um monte de mensagem aqui. Vamos ver o que está falando, né? Quick Setup for Vim. Foda-se. Quick Setup for Emacs. Quick Setup with Open User Setup. Tá, não vou fazer nada disso. Dane-se. Agora vamos escrever aqui, vamos ver se ele carregou tudo. Olha quantas coisas bonitas que vieram aqui, né? Tá bom. Vamos criar um projeto aqui, vamos colocar um arquivo do OCaml. Caralho, mano, o bagulho é pica porque é tipo .ml, né? Tipo assim, caramba, mano, essa parada me pegou muito, mano, CML.
OCaml Learning Path. Vou chamar de OCaml LP. Foda-se. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Peraí, deixa eu ver que nós estamos aqui. Eu vou tirar esse browser e vou deixar ver esse curso. Tá, vamos lá aqui. De folder workspace. OCaml Learning Path aqui. Vou dar um add aqui. Whatever. Vamos ver esse code. Whatever. Sobe tudo. Vou botar aqui em cima. Antes do meu assistente. Ok, não viu o vídeo do meu assistente aí, vai lá ver. Tipo, tá no assistente de bot. O meu avatar nem lembro que porra é essa aqui. Avatar. Ah, tá, isso aqui é outra parada. Isso aqui é uma parada que eu tava testando, né? Nossa, eu tava testando isso e nem terminei. Caramba, cara, que burro. Pera aí, vamos lá, vai. Deixa eu fazer um new, sei lá, main.ml. Arquivo do OCaml, certo? Tipo... Tá. Deixa eu só fazer o seguinte. Se eu vier aqui e fizer um... Tipo, open... Ele não... Open o quê? Open... Legal. Como que eu entro no terminal? No REPL dessa parada? O top command. This document will cover how to use the REPL utop to evaluate OCaml expressions. Tá, então se eu vier... vocês não estão vendo que eu li aqui agora, né, do top aqui. Se eu vier no REPL e digitar utop, funciona isso? Tá. That's pretty cool, actually. E se eu fizer isso aqui vai dar pau. Ah, tá. Se eu pôr uma... Tá, ok. Cagou tudo aqui. Double. Ah, tá. Mano, é isso que me pegou. Porque, tipo assim, tu tem que meter dois ponto e vírgula, né? Tipo, mano. Aí a outra parada era 1 mais 2.5, acho que era que eles tinham feito lá. Que dá erro, tá ligado? Aí tu tem que vir aqui fazer um float to... Não, é int to float, eu acho que é, né? Int to... Ah, tava escrito aqui embaixo, ó. Pera aí. Oh, filha da mãe. Int to... Aqui, ó. Float. Olha lá. Para ele funcionar. Não, mas tem que colocar assim, né? Pera aí, mano. Não era só fazer assim? Caralho, mano. Aí já me pegou aqui já essa porcaria. Cadê? 6.28 não era isso. String não era isso. True. Lista não. Isso aqui é um split. Isso aqui era para fazer um if. Let 50 x vezes x. Where's this? Mano, isso aqui eu achei maneiro. Não, maneiro mais ou menos. Essa igualdade aqui iria ser igualdade e atribuição ao mesmo tempo. Mano, maluco, mano. Simplesmente crazy, mano. Simplesmente crazy. Cara, função anônima, mano. Muito da hora. Não, mas peraí, cadê o negócio aqui? Ó, esse aqui achei maneiro. List map também, fazer um mapzinho. Side effects unique type não, recursion, vocês têm por o hack, data type, aqui. Era, tem que pôr ponto mais ponto, mano. E é o contrário, é float to int. Não, isso me pegou, mano. Essa parte que me pegou, mano, no OCaml. Isso aqui, cara, me pegou de uma maneira que eu fiquei assim, mano, não é possível que existe isso. Tu tem que fazer um float to int, float
of int, né? É float int, float of int, né? O nome já me fode, né? Fode minha cabeça, né? E aí tu tem que fazer ainda float, oh meu Deus do céu, fora miúdo mesmo aqui, float of int, e aí tu tem que meter tipo e tem que fazer um mais ponto, porque você quer fazer um ponto flutuante, 2.5, 2.6 que seja. E aí tu tem que vir aqui ainda colocar as coisas aqui. Mano, essa sintaxe, simplesmente falei assim, mano, não é possível que para você sambar um inteiro com float, você precisa fazer essa maluquice aqui. Até converter, ok, que eu falei. Mas esse ponto mais, mano, me quebrou as pernas, cara. Mano. O ponto mais é usado com floats. Caramba, cara. Caramba, cara. Imagina. Do nada. Você está escrevendo um code lá e aí tem um ponto mais ponto. Mano, é igual você meter no JavaScript da vida hoje tudo esse monte de... Aquele... o Nullish Operator lá. Caralho, mano. Não, acho que aqui é a pior situação, né? Porque é uma parada meio que comum que você tem nos linguagens. Você vai colocar um mais, você vai somar, né? Mas mais ponto, mano. Me quebrou as pernas. Falei, caralho, mano. Que porra é essa? Não faz sentido. Não, mas beleza. O resto eu até gostei. Eu achei isso aqui meio absurdo, né? As listas igualzinho criar em Python, eu achei bem tranquilo, né? Aqui é a lista do tipo, lista, né, com coisa dentro. Até aqui eu achei tranquilo. Pattern matching achei muito bom também. Se definir high order functions, também bem legal, achei. Enfim, achei bacana o coisa. Vamos escrever, eu vou começar a escrever alguns códigos no OCaml para testar. Enfim, eu tô naquela fase que eu comecei a estudar Rust, eu estudei, fiz um projeto em Rust, um projeto simplesinho na verdade, mas eu não sei, cara, tem umas coisas em Rust que me pega. Eu fiz esse daqui, que era uma APIzinha simples. Eu não sei, cara, uma coisa assim que me pegou muito é essas múltiplas annotation de types e tal, me pegou um pouco isso, falar a verdade pra você. Enfim, funfa, mas eu gostei de usar o Acts. Gostei de usar o Acts, na verdade, assim. Achei bacana. Eu usei o CORM aqui. Eu falo muito para usar direto o SQLX, né? Mas não usei o SQLX. Your first OCaml program. Tá, vamos ver. Ah, tem um Dune init hello, por exemplo. Ele vai criar uma parada de coisa aqui. Tá, então peraí, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu deletar isso aqui daqui, deixa eu remover esse folder, tá, deixa eu vir aqui no projeto, remover isso aqui, beleza, deixa eu abrir um terminalzinho, eu vou direto aqui nesse diretório que eu tô aqui, peraí, deixa eu copiar aqui o path e vou jogar no meu terminal aqui, que é onde vocês estão vendo. Deixa eu dar um stop nisso. Exit. Quit. Boa pergunta. Como que eu saio do terminal do OCaml? Isso não é Ctrl D. Ah, Ctrl D. Tá, beleza. Legal. Tá. Igual do Python, né? Tipo, você não sabia, né? Agora você sabe, tá sabendo. Você pode dar Ctrl D que você sabe. Boa. Então tá. Então eu vou nesse diretório aqui, cd, nesse diretório aqui, no meu SSD, aqui, projetos. E aí, o que a gente quer executar para rodar um projeto do OCaml? A gente quer usar um Dune init proj e o nome do projeto vai ser OCaml learning path. Que é porcaria aqui. Beleza. Boa. Deixa eu puxar de novo pro VS Code aqui agora. Add workspace. Where are you? OCaml aqui. Agora eu já trouxe um monte de coisinha aqui da hora. Muito bom, muito bom.
Tá, legal. Tem um test folder, olha. Bin folder. Olha aqui, criou um Hello World pra mim já. Print endline, Hello World e boa. Tá, legal. E como que a gente roda isso aqui? Certo? CD Hello World, beleza. Lane, done building, done exec hello. Tá bom, então vamos dar um done. Tá, não vou fazer por aqui não. Vou fazer pelo VS Code agora. Vamos lá. Okay. Vamos abrir um grid aqui. Do build. Tá. Por que não tem o do... Instalou? Não instalou sim. Ah, esse aqui deve ser o VS Code sendo VS Code, como sempre, né? Não digo nada se não for. Pam, 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 pam. Doing build, doing execute, hello. Boa, vamos ver. Então, tô aqui. Está open default, OCaml. Tá, depois eu faço download. Tudo terminando de subir. Show Copilot. No config found, bman, doing build. Tá bom. Vou tentar, eu quero tentar chamar, né? Mas tá deixando? Você está deixando o VS Code por acaso? Ué. CD OCaml, eu vou fazer pela coisa aqui pra ver. Que funcionou. Pelo terminal funcionou. Exec o que ele faz? Exec hello. Ah, tá, o nome do... É o nome do projeto, né? Então seria OCaml LP, né? A impressão minha dá uma bugadinha. Não sei. Tipo, ele dá uma tremelique e depois ele volta. Ah, por que no dentro do meu VS, por dentro do VS Code ele não encontrou aqui? Good question. Opa. Doing. Se ele tá global. Eval. Tá. Deixa eu ver se eu preciso fazer aquele eval não sei o que do... Ah, não vai estar aqui, né? Chatão. Tá bom. O meu objetivo é instalar o OCaml hoje. Só vou fazer isso. E vamos dar uma olhadinha aqui como criar um primeiro projetinho. Vamos continuar. Vou continuar aprendendo OCaml. Não hoje. Hoje já era. Instalei no VS Code o negócio, fiz a instalação manual do OCaml. Não, mas enfim, instalação. E boas. E é isso. Já era. Fechou. Vamos finalizar por hoje. Deixa eu puxar meu coisinho aqui. Um abraço para quem viu, um abraço para quem não viu e até a próxima. Bye, bye.